O ser humano, o ser vivo, a consciência, identifica mais vida com mais prazer. Isso é um fato da natureza, é um mecanismo muito útil para a evolução da humanidade. Então ele luta afastar, fugir de tudo aquilo que lhe causa dor ou sofrimento ou sensação desagradável. Então é uma rejeição da dor ou do sofrimento e ao mesmo tempo em que ele rejeita a experiência da dor, ele está buscando ao mesmo tempo prazer, sensação agradável, completude, preenchimento, estar pleno de vida. E o prazer para ele, as sensações, as experiências prazerosas são essa vida. É verdade, são a vida. Só que ele está buscando nesse tipo de experiência da vida essa completude, essa felicidade, essa dita felicidade. Então ele busca, ele tem um apego, ele tenta sempre repetir o prazer. Esse é o estado de praticamente maioria dos seres humanos. Ele busca o prazer, perpetuar esse prazer. Ele busca fugir da dor, separar-se de todos as situações, ou de todos os seres, ou de todas as circunstâncias que possam vir ali causar dor. E esse rechaço, essa rejeição e esse apego ao prazer, que são em suma um único processo, são dois estágios psicológicos que vão levar inevitavelmente à luta pela vida e ao esforço de ser feliz através desse preenchimento junto ao prazer e do isolamento ao seu processo doloroso. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem o segundo estágio, são apenas 5 estágios. Esses estágios que eu estou comentando aqui, eles se chamam kleshas na tradição da yoga, que são os liames, os apegos ou as causas da dor, as causas do sofrimento. E a segunda instância desse processo psicológico é: eu busco prazer e eu rejeito a dor porque eu sou o percebedor, o que tem sensação, o que quer buscar a felicidade. Existe algo separado do outro que busca para si. Se ele não se visse separado, ele não buscaria algo para si, ele buscaria algo para todos. Mas como ele se identifica como separado da vida, ele quer buscar para si esse prazer. E ele quer rechaçar de si essa dor. Então o que acontece? Nesse estágio aqui, que se chama asmita na tradição hindu, existe um senso de separatividade, um senso de eu, um senso de um ente que está em relação com o mundo e é diferente daquele mundo. Ele é algo apartado do mundo, que experimenta e que não quer nada de dor para ele e apenas buscar a sua própria felicidade, o seu próprio prazer. Então é um senso de identidade ou um senso de separatividade. Ele é separado dos demais. Pelo senso de separatividade, por identificarmos como únicos e como diferentes e como separados dos demais, a luta se desenrola através daqui. É o segundo estágio da consciência humana, quando se identifica separada dos demais, ela não quer se desfazer do prazer e quer afastar qualquer dor para si e, por consequência, nesse processo está em luta constante na vida, num processo de autoafirmação e de busca para si. Mas o que causa esse senso de separatividade? É o primeiro estágio da tradição da yoga, em termos de consciência humana, escrava da dor, inserida no processo vital, é a sua ignorância fundamental. O termo, em sânscrito, se chama avidya. Vidya é conhecimento direto. Avidya é o desconhecimento, é a ignorância da sua natureza primordial, da sua natureza essencial. Então, a avidya, que é esse processo, é a ignorância fundamental do que é o ser humano e o que é a sua própria natureza. É uma natureza divina, é uma natureza plena, cheia de potencialidades ilimitadas e que
por não saber-se ilimitada, por não conhecer-se plena, por não entender o seu fundamento divino na economia da natureza, ele não se conhece, não se concebe como algo intrinsecamente uno com a natureza toda, com a vida que o cerca, com as pessoas, com as ideias, com os animais, com a natureza que o cerca, com tudo o mais. Logo, da ignorância fundamental, nós temos automaticamente o primeiro senso de separatividade. Por ignorarmos que somos divinos, nós automaticamente concebemos a separatividade. Eu não me vejo uno com os demais, eu não me vejo integrado com os demais. Nós podemos ser nós podemos ser diferentes uns dos outros, mas de fato nós estamos apenas habitando um único mar de vida, um único mar de consciência, e esse mar único, essa vida única, permeando a tudo, não, se realmente vivida, não nos permitiria identificar como algo separado, como algo em oposição ao resto. Como nós não concebemos a nossa natureza imersa na grande natureza universal, na grande natureza planetária, nós nos identificamos separados. E uma vez não concebidos como íntegros, harmônicos, inteiros e plenos e vivendo a vida de todos ao mesmo tempo, nós concebemos essa separatividade e daí para frente todo o resto acontece inevitavelmente. Se eu sou separado, eu quero prazer para mim. Se eu sou separado, eu não quero a dor para mim. E se eu estou lutando para manter o prazer e lutando para rejeitar a dor, eu logo estou enredado na vida, buscando a minha própria satisfação, muitas vezes em oposição à satisfação do outro. A satisfação da própria vida, a completude de todos os núcleos de consciência que são os outros da nossa vida, os nossos parentes, os nossos semelhantes, os animais, a natureza como um todo, os sistemas viventes, em qualquer nível que ele esteja. Então, desses 5 passos, nós vemos a natureza psicológica do homem, por não conhecer a sua essência fundamental, dar lugar a estágios psicológicos que o levam a competir, a lutar, a defender-se, a atacar e a lutar, e ele se enredando nisso apenas causa dor, conflito, não só para ele, como para todos os demais em volta. Então, essa é a noção do esqueleto fundamental do processo da yoga que leva o ser humano, a partir de da diminuição desses estágios da psique humana, voltar ao estágio de sabedoria plena para que ele possa voltar a ser harmônico com o todo e deixar de causar sofrimento tanto para os outros como para si mesmo. Essa é a natureza psicológica dos homens. Será que a gente pode enxergar esse processo na nossa vida humana? Existe uma forte tendência para o ser humano ocidental de elevar o sofrimento, de endeusar o sofrimento a partir da nossa tradição, pois colocamos aquele ser pregado numa cruz para sofrer por nós. Engraçado isso, né? Só que no Oriente a tendência é um pouco diferente. Eles dizem, não, isso é karma dele. E isso foi ele que plantou, ele que colha, o problema é dele, e ele racionaliza, ele se afasta um pouco do problema em termos de coração, de compaixão, e ao objetivar, isso não é meu, não quero saber, ele ignora também a sua comunhão com os demais e diz, isso é karma dele. O oriental não endeusa o sofrimento, mas ele diz que já que não é dele, não lhe cabe se intrometer e ele deixa para lá. É uma má compreensão do processo vital da comunhão que nós fazemos, né, como seres humanos de uma única vida. E esse ponto, o Dalai Lama, no budismo, ele nos coloca uma reflexão muito interessante.
não existiria uma dor que fosse individual. O indivíduo pode sentir dor, mas ele não sente a única dor existente. Ele não sente uma dor única, ele sente a dor que é humana. Então, o Sr. Dalai Lama, argumentando que, mesmo em termos democráticos, nós não podemos parar na dor pessoal, porque, por simples democracia, a dor da coletividade é mais importante do que a dor de um só. Então, se voltarmos a nossa atenção e a nossa compaixão para a dor humana, por excelência, alguém acha que a dor de perda de um filho que morreu é diferente do brasileiro para o americano, para o africano ou para o japonês? É dor. É uma perda. Esse sentimento não é de uma pessoa. Esse é um sentimento humano, por excelência. E então o Sr. Dalai Lama, ele diz, a dor do todo é o fundamento. Ela existe. Então ela é mais importante do que a minha. Então vamos entender a dor em mim, para que possamos diminuir a dor na humanidade. O foco individual serviria só para a compreensão dos processos da dor, para que pela compaixão nós pudéssemos resolver a dor do outro que sofre e que a coletividade como um todo sofre. Então existiria a dor humana, que ela também está presente no indivíduo. Então ele usaria o indivíduo para entender a dor humana e daí sim resolver o problema de uma vez por todas. E foi o que ele fez, né, em alguma medida, e assim a tradição budista mostra que Siddhartha Gautama foi, ao enxergar pela primeira vez a dor humana, e ele não havia conhecido anteriormente, ele foi tentar resolvê-la por completo, trabalhando em si, buscando em si, para entender a dor do outro e por compaixão ao outro ele buscou a solução do problema e se tornou um iluminado, um ente iluminado para a solução dos problemas, da dor, do sofrimento. E no budismo, já que estamos falando de budismo, mencionando o Sr. Dalai Lama, nós temos no budismo tibetano, na linha Gelugpa, uma classificação dos níveis de sofrimento para a psique humana, em que o primeiro desses estágios do sofrimento, que em sânscrito chama-se dukkha, seria a dor normal, física, que todos nós sentimos desde que nascemos. Nós nascemos, nós saímos, cortamos um cordão umbilical, nós começamos a tropeçar para poder caminhar, nós choramos quando sentimos fome, nós choramos quando temos algum tipo de dor física, nós vamos bater muito até aprender a andar e cair, levantar, nós vamos como jovens encarar as coisas da vida, as coisas do amor, as coisas dos desafios da vida, nós estamos na meia-idade lutando para sobreviver, para trazer aos nossos algum bem-estar material, e nós estamos sempre no processo de dor física muito palpável, muito próxima. E todos nós sentimos isso. E o simples fato de estarmos vivos nos dá a oportunidade de adoecer, de não estar com saúde física. Então essa dor existe, ela é inerente ao processo biológico e é o nível mais básico da compreensão da dor. Dukkha, no budismo tibetano. Num segundo estágio, aprofundando um pouco mais, existiria uma certa incompletude, uma certa insatisfação psicológica com os processos de experimentação da vida. Como eu tenho um centro individual que se relaciona com a vida e que quer ser feliz, pois concebe uma felicidade, concebe algo que possa vir a preencher, e há um anseio natural no ser humano de completude, de satisfação, da busca daquele prazer que não acaba. Nós buscamos isso na vida física, na vida de sensações. Eu quero ter uma alimentação da melhor qualidade, eu quero ter vestimentas que me identifiquem como uma pessoa bem-sucedida, eu quero ter veículo que me identifique como alguém de sucesso e de status, eu não quero uma casa para morar, um teto para me abrigar, eu quero um palácio para ser reconhecido em toda a redondeza, eu não quero estar bem, eu quero ser melhor. Há um processo
constante de incompletude. Eu tenho mais, mas no momento em que eu tenho, eu vejo que isso não me dá a completude e eu quero mais ainda. E eu estou ansiosamente, sofregamente, buscando cada vez mais para buscar aquela completude que eu sinto existir, mas não sei aonde. Mas a sociedade me diz que eu tenho que ter um carro 0 km, que eu tenho que ter a casa no bairro mais chique, que eu tenho que ser o presidente da empresa para ser um homem de sucesso, que eu tenho que ter tudo do bom e do melhor, ser muito saudável, me vestir com roupas de grife, etc., para poder ser percebido como alguém feliz ou alguém realizado. E essa sofreguidão, essa busca, essa ansiedade por preencher esse vazio, pois à medida que eu visto uma roupa bonita, ela logo pode se manchar, ela pode logo rasgar. À medida que eu entro no carro 0 km e tiro ele da loja, ele deixa de ser um carro 0 km, já está na rua e o primeiro arranhão eu já me identifico com aquilo, já estou nervoso com a minha propriedade tão bonita, nova, mas que é passível de danos. E vem um bêbado na esquina e atravessa o sinal e me bate, me estraga o carro que eu batalhei tanto para tirar da loja 0 km, porque afinal agora é uma lata velha, está aí toda amassada. E eu me frustro, e eu não estou completo, e eu não estou feliz. O que acontece com a felicidade do mundo que parece areia saindo por entre os meus dedos? Quando eu busco e eu tento ver alguma coisa, aquilo acaba, aquilo fenece e não me completa como ser humano. Por quê que as coisas do mundo não são inteiras, não são permanentes? Não são pela própria natureza da vida em mutação, pelo próprio movimento da vida. Você pode usar as coisas, mas elas serem suas e serem uma extensão da sua identidade, do seu eu, é que é o problema. Você identifica psicologicamente com as coisas, tentando ser completo, tentando ser inteiro e bem-sucedido e feliz. E à medida que você, por tanta luta, consegue ver que aquilo fenece, ver que aquilo acaba e que mais uma vez você está de frente para si mesmo e vê que não é completo ainda, não é feliz ainda e que falta muita coisa. Esse é o segundo estágio do nível de sofrimento no budismo tibetano, a incompletude, o vazio da vida, a não capacidade de preencher a nossa natureza, que o mundo não tem. E há uma dor intrínseca na busca, na luta pela vida, vê que tem até alguma certa semelhança com o processo da yoga no Oriente, no budismo tibetano. Existe uma incompletude. Se você buscar na luta pela vida esse preenchimento, é decepção na certa. Se buscarmos apreço e apoio no mundo de fora e não dentro de nós, estaremos fadados ao insucesso, fadados à frustração. Porque o mundo vai mudar lá fora. O mundo muda. As crianças crescem, não são mais nossos filhos. A empresa ou quebra, ou anda, ou muda o emprego, ou muda a moradia, ou muda a economia, ou muda... E nós temos que nos inteirar disso, estarmos presentes. E essa incompletude, então, seria esse segundo nível de sofrimento que é inerente a todo ser humano. E o que é que nos traz o budismo como o nível mais profundo de dor e de sofrimento, o nível de dukkha que é mais complicado, diríamos assim, de compreender, mas que está no cerne de toda a dor que o ser humano sente. É por coincidência esse sentido aqui da yoga. No budismo tibetano, a existência de uma entidade que se relacionará com o mundo em termos de oposição, de competição, de autoafirmação e de autodefesa, a própria existência fictícia dessa entidade separada é a causa fundamental da dor. Ou seja, eu diferente dos demais da vida. Eu posso ser diferente. Só que aqui diz, eu separado dos demais, separado dos que me cercam. Esse é o pecado psicológico que o ser humano faz.
e ele identificando-se com uma identidade própria que vai lutar na vida, o mundo vai ser um palco em que ele vai lutar para ser reconhecido e lutar para buscar todos os prestígios, toda a satisfação para si mesmo, mesmo que tenha que pisar no seu companheiro, no seu amigo do lado para obter o melhor ganho, o melhor fruto daquela atividade. E assim ele causa dor naquele e deixa de ter o amigo e causa conflito, a competição desenfreada, materialismo desenfreado que vai nos colocar em oposição à vida, em oposição aos nossos irmãos. Então a ignorância da sua própria natureza divina, única com toda a vida que o cerca, o leva à separatividade na yoga. E é esse senso de identidade própria, um senso de separatividade que é o nível mais profundo de dor, o nível mais essencial de dor dentro do budismo tibetano. Eles concebem, então, um nível físico como um primeiro estágio que todos nós já passamos algum dia. Eles concebem um nível da insatisfação e da incompletude psicológica que todos nós também já passamos um dia. E mais profundamente ele concebe que a fonte de toda separatividade é a causa de todo o sofrimento e de toda a dor que nós sentimos e causamos.